Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Aqui é a Larissa falando com vocês, dando aula de gramática na quarentena no pré-universitário humanista. Vamos para o nosso próximo conteúdo, que é a acentuação gráfica, um conteúdo super importante e que vocês vão, ao final dessa aula, tirar de letra. Bora lá? Bom, gente, para a gente entrar em acentuação gráfica, a gente primeiro tem que lembrar o que é sílaba tônica. Então, vamos voltar lá na infância, no jardim de infância, quando a gente estava na escolinha e a professora ensinava para a gente a fazer separação de sílaba. Vocês lembram disso? Então, vamos lembrar desse dia. Nesse momento, a professora ensinava a gente a separar batendo palminha, batendo na mesa, falando a sílaba forte com gritando. São várias as técnicas, né? Mas o importante é a gente relembrar o que é a sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, né? Tônico. Se o seu cabelo vai usar um tônico, se você precisa de um tônico capilar, porque seu cabelo está fraco, você precisa de dar força para o seu cabelo. Então a gente vai lembrar que tônico é forte e a sílaba tônica é a sílaba forte. Se eu pego, por exemplo, a palavra caderno, como que eu sei qual é a sílaba mais forte? Eu faço a separação. Caderno. Qual é a sílaba que eu pronuncio de forma mais acentuada? É o K. Se fosse o K, eu falaria assim: caderno, caderno, caderno. É o der. Então, a sílaba tônica é o der, certo? A palavra caderno tem 3 sílabas e a mais forte é o der. É só para a gente lembrar o que é o conceito de sílaba tônica. Avançando. Então, se a gente já sabe a posição da sílaba tônica, ela pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Aí a Nazaré já está aí desesperada em dormir porque é muito conteúdo, mas calma, vamos aos poucos. O que são oxítonas? É quando a palavra tem a sílaba forte, a última sílaba dela é a sílaba forte. Vejam só, olha, café, vatapá, avó, avô, parabéns, saci, bombom. Tá vendo que eu pronuncio a última sílaba com mais força? Então, essa é a sílaba tônica. Então, toda vez que eu tenho a última sílaba forte da palavra, aí eu tenho uma oxítona. Paroxítona é quando a minha penúltima sílaba é a sílaba mais forte. Olha as palavras: vírus, fácil, tênis. Vocês entendem? Percebam que eu não falo vírus, é vírus. Essa é a penúltima sílaba. Se eu acentuo ela, se eu falo essa sílaba com mais força, ela é uma palavra paroxítona. E proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é a mais forte. No caso de público, sólido, lúcido, lâmpada, a antepenúltima sílaba é a mais marcante. Então, quando vamos acentuar as palavras oxítonas? Quando elas forem terminadas em a, e, o, em, ens, seguidas ou não de s. Ou quando tiverem formas verbais, seguidas de lo com s ou lá com s. Vamos, por exemplo, colocar aí para vocês entenderem. Se eu tenho a palavra português, primeira coisa que eu faço, separo em sílaba. Português. A sílaba mais forte é o guês. Última sílaba tônica, oxítona, ok? Ok. E agora a pergunta é, recebe acento? Sim ou não? Aí eu vou olhar a terminação. Português termina em ES. Aí eu vou lá na frente, lá em cima na regrinha e vejo que só vai receber acento se terminar em E, seguido ou não de S. E, A, O, em seguido ou não de S. E então, português termina com E e S. Então, vai receber acento. Parabéns termina com um ens. Chá termina com A. Então, vocês vão ver sempre as terminações. Aí nós temos os monossílabos, ou monossílabas, né? Que são palavras formadas por apenas uma sílaba. Então, essas palavras vão receber acento quando terminadas em a, as, es, o, os. Por exemplo, pé recebe acento? É uma sílaba só, pé. Então, uma sílaba, a única sílaba que é a tônica. Terminada em E, vai receber acento? Vai. E se fosse pés, receberia acento? Terminaria em S, também receberia. Entenderam? O restinho das palavras aí. Qual a próxima regra em relação às oxítonas?
elas vão receber acento, as palavras que têm a última sílaba forte, quando terminadas em ditongo aberto. Oi, ei, el. Calma. O que é ditongo? Ditongo é quando eu separo a sílaba, duas vogais vão ficar juntas na mesma sílaba. Olha o exemplo para entender. Quando eu separo chapéu em sílaba, eu falo chapéu. Na sílaba pel, E e U ficam juntos, então eu tenho um encontro de duas vogais, el, juntinhas. Quando essas vogais estão juntinhas, eu chamo de ditongo. Todas as vezes que terminar com um ditongo, ou seja, um encontro de duas vogais, sendo essas vogais oi, ei, el, vai receber acento. Então, chapéu, pastéis, céu, troféu, herói, tudo bem? Então, tá ótimo. Agora tem uma regrinha que entra aqui que não é nem oxítona, nem paroxítona, nem proparoxítona. É a regrinha do I e do U. É uma regrinha importante e a gente vai relembrar um conceito antigo do hiato. Falamos de ditongo, agora vamos falar de hiato. Hiato é quando eu tenho o contrário, a separação das vogais. Quando eu separo em sílabas, as vogais ficam separadas. Acompanhadas ou não do S, se for o I e o U, vai receber o acento. Então, calma. A regra do I e do U fala que quando eu separo a palavra em sílaba, se o I ou U ficarem sozinhos na sílaba ou com o S, essa sílaba vai receber acento. O I ou o U vai ter acento. Então, hiato, só para vocês entenderem, hiato, a própria palavra é um hiato. Quando eu separo em sílaba, o A fica longe do I. Se o A ficou sozinho na sílaba, isso representa um hiato. Agora, quando eu tenho o I e o U, sa, u, di, o U ficou sozinho na sílaba, então ele recebe o acento. Sa, i, da. O I está sozinho na sílaba, recebe o acento. E quando ele está com S, egoísta, is, recebe o acento. Agora, por que a palavra ruim não tem acento? Porque o U está na sílaba com o R, ele não está sozinho nem acompanhado de S. E o in está na sílaba o I com o M, ele também não está sozinho nem com S, por isso que não recebe acento. Tudo bem? Paroxítonas. Aí nós chegamos a uma lista interminável de palavras, de terminações. Então, vamos lá. Todas as vezes que as paroxítonas terminarem em R, X, N, L, I, is, uns, us, ps, ans, ãos e o famoso ditongo, a gente vai acentuar. Então, vamos lá. Por exemplo, a palavra caráter. Vamos separar em sílaba. Caráter. Vamos supor que você está escrevendo essa palavra na redação e você não lembra se recebe acento ou não. Você vai separar em sílaba. Caráter. Qual é a mais forte? Rá. Caráter. A sílaba é urá. Urá é a penúltima sílaba. Então, é uma paroxítona. Qual é a terminação dessa sílaba? Da palavra. A palavra termina com R, olha. Caráter. Termina com R. Aí eu olho na listinha. Terminadas com R recebem acento? Sim, recebe. Se for uma paroxítona terminada com R, tem acento. Então, você vai fazer a mesma regra para X, N, L e o resto daí. Tudo bem? E o ditongo é quando eu vou separar a palavra polícia, por exemplo, em sílaba. Polícia. A minha última sílaba, ela vai terminar com o iá, tá vendo? O i e o a estão juntos, o famoso ditongo. Se essa palavra for terminada em um ditongo, iá, espécie, arduos, a sílaba tônica, que é a sílaba forte, que vai ser a penúltima sílaba, porque estamos falando de paroxítonas, vai ser acentuada. Então, por isso que polícia é acentuada, porque li é a penúltima sílaba. E ela é terminada em um ditongo. Tudo bem? Super fácil. Agora nós vamos para as proparoxítonas, que, nossa, é a regra mais difícil. Brincadeira, porque toda proparoxítona é acentuada. Então, olha o exemplo. Simpática, cômodo, sólido, música. Gente, olha que super fácil. Se você separa em sílaba e a antepenúltima for a forte, for a sílaba tônica, ela vai receber acento, porque toda proparoxítona é acentuada.
Fala sério, vocês também estão passados? É super simples essa dica, né? E agora vamos para o acento diferencial, que foi mantido nas palavras pôde e pode, para diferenciar o verbo poder do passado e do presente. Então, por exemplo, ele não pôde vir ontem. Pôde no passado. Ele pode vir hoje. Esse pode está no presente. Para eu diferenciar o pôde e o pode, eu coloco o acento circunflexo ou chapeuzinho para os íntimos no verbo do passado. Por e por. O por verbo e o por preposição. Olha essa frase assim: vamos por um caminho novo. Esse por um caminho novo, o por é uma preposição, ele não recebe acento. Agora, se eu falo essa frase assim, então vamos pôr casacos. Agora, esse pôr é de colocar casacos, vestir casacos. Então, esse pôr é o verbo, ele recebe o acento circunflexo, ou chapeuzinho. Ok? Agora, trema, vocês nem sabem mais o que é trema, acho que ninguém nunca usou o trema, mas o trema é famoso pelo Bündchen, da Gisele Bündchen, então pode entrar, Gisele. Ele não é mais utilizado, claro que no nome próprio, no nome dela, ela deve continuar escrevendo, assinando dessa forma, mas não se usa mais trema, a gente não vai escrever mais usando os dois pontinhos em cima do U, para quem nunca ouviu falar de trema. Então, a gente não usa, tudo bem? Esquece essa regra, não vamos usar, nunca mais. Agora, para os verbos ter e vir. Quando eu tiver na terceira pessoa do plural, o acento tem que estar lá. Por exemplo, olha, ele vem aqui. Se eu coloco terceira pessoa, eles, o verbo no plural, vem, esse verbo tem que ter o acento circunflexo ou chapeuzinho. Então, ele vem aqui, eles vêm aqui. Que dá a ideia, por exemplo, do tá dobrado, parece que tem dois S. Eles vêm aqui. Eles têm sede. Ela tem sede. Ok? Até a pronúncia vai mudar, para eu entender que está no plural mesmo. O o acento desapareceu. Então, aquelas palavras vou, leem, creem, veem, enjoo, perdoo, não tem mais acento. Ok? Vai facilitar para muita gente que fazia entre as duas letras. Eu não sei qual é a letra que recebe o acento em voo. Aí eu colocaria sempre o acento entre os dois Os, né? Sei que muita gente já fez isso. Então, nem vai precisar mais, porque esse acento nem existe mais. Não precisa mais usar. Tudo bem? Agora, para o obter, manter e intervir, vai receber praticamente a mesma regra do ter e vir. Quando está no singular, ele obtém, detém, mantém. Aí ele vai ter um acento agudo. E quando estiver no plural, eles obtêm, detêm, mantêm. Aí vai receber o acento chapeuzinho. Veja que simples, não é super simples? Bom, gente, a gente vai parar por aqui a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês todos tenham entendido. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Eu vou tentar mandar para vocês na próxima aula. No início da aula, eu já vou colocar um exercício que dá tempo de vocês assistirem essa aula e fixarem na próxima aula o exercício da aula de hoje. Tudo bem? Espero que não tenha nenhuma dúvida. Se tiver, pode me mandar, pode perguntar por aqui, pode mandar lá no grupo, chamar no privado, que a gente vai respondendo todo mundo. Bons estudos para vocês, uma boa quarentena e a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal!